você realmente quer ganhar dinheiro, quer vencer na vida, você vai ter que ralar pra caramba, vai ter que ter uma dor de cabeça doida, ok? E de novo, empreender contigo é sempre o melhor negócio, apesar de dar muito trabalho, certo? Certo? Então, é um conjunto de coisas, não é só vender, não é só entregar, não é só colocar gente lá dentro da empresa, não, tem que treinar, tem que desenvolver, tem que ter setores dentro da empresa. Fala pessoal, meu nome é Arthur Vieira e esse é o seu AV7 Cash. Um podcast criado para você, empresário, empreendedor, que quer aprender mais sobre vendas, liderança, gestão, marketing, como que você pode realmente ter um time engajado que entregue resultado, enfim, tudo que você precisa saber para ter uma empresa que entregue resultado, uma empresa realmente que fidelize o teu cliente. E tudo isso sem precisar ficar 4 ou 6 anos na faculdade. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é a dificuldade em ter um negócio, que é a realidade de que nada vem fácil, é o tal do no pain, no gain. Então, antes de começar, eu quero te pedir um favor para você dividir com quem você conhece, tá? Quem você acha que pode aí ser ajudado por esse conteúdo, que precise realmente aprender sobre vendas, liderança, que tenha um negócio, tá bom? Que precise aí criar uma mentalidade, um mindset de crescimento no seu negócio. Então, divide com as pessoas, porque quando você divide, o YouTube, Spotify vai entender que esse conteúdo é um conteúdo importante e vai fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Então, vamos lá, pessoal. Vamos rodar. Gente, para começar, eu quero dividir um pouco com vocês, né, da minha história. Então vamos lá, pessoal. Gente, eu nasci na época da ditadura militar. Então imagina o que era aquela dificuldade. Então nós tivemos aí várias moedas, nós tivemos vários governos, né? A nossa moeda já foi mais desvalorizada do que está sendo hoje perante o real, né? Então eu não sei se você é dessa época também, se você tem mais de 30 anos, mas se você tiver mais de 30 anos, você vai lembrar que teve uma época que os nossos pais ficavam na fila para abastecer o carro e guardar ainda combustível, porque no dia seguinte ia aumentar o valor. A mesma coisa supermercado, a mesma coisa eletrodoméstico, enfim, a inflação, né, que inclusive hoje está batendo a nossa porta novamente. Então, hoje se fala muito das dificuldades, que tá ruim, mas gente, tá não, né? O mercado, como a gente vai ver hoje, o mercado ele oscila, ele sempre oscilou e sempre vai oscilar, tá bom? Então, nós já tivemos épocas mais duras, tá certo? Então, meus pais se separaram aí, eu tinha 8 anos de idade, morava em uma cidade, a gente tinha um poder aquisitivo, né? Que eu morava com meu pai, um poder aquisitivo até bom, considerado naquela época classe média, né? Então, naquela época, quem tinha carro, quem estudava em escola particular era considerado aí um sortudo, né? Por conta das dificuldades que a gente já passava naquela época. Então, meus pais se separaram, minha mãe nos levou eu e meus irmãos para um outro estado. Aí lá tive que andar de ônibus, fui para a escola pública, realmente passamos algumas dificuldades e tudo isso moldando o meu caráter, tudo isso moldando a pessoa com que eu me tornei, né? Tendo esse perfil empreendedor, de sonhador, as dificuldades que eu passei, eu lembro que muitas vezes eu costumo contar, muitas vezes a minha mãe levava a gente para o posto de saúde para fazer tratamento, né, no dente, fazer uma obturação, arrancar um dente, enfim. E a gente morava no subúrbio, né, na periferia, e tinha que ir até o centro. Aí a gente acordava cedo, coisa ali de 5h30, 6 horas da manhã, para a gente poder pegar o ônibus, para a gente poder chegar lá no dentista. E muitas vezes, quando dava ali 8 horas, a gente já esperando mais de 1 hora o dentista chegar, muitas vezes chegava a secretária e falava assim: hoje o dentista não vem. Então você imagina, né, o que é você crescer com dificuldade, o que é você crescer tendo sentido na pele realmente o que é dificuldade, o que é passar, às vezes, necessidade. Nunca passei fome, graças a Deus. A minha mãe sempre trabalhou, minha mãe sempre. A gente teve uma boa educação, mas necessidade que eu falo é de a gente ter 2 calças para passar o ano e um tênis, tá? Então tudo era regrado e é muito diferente do que é hoje. Então hoje as pessoas têm 4 pares de tênis, tem 2 pares, 3 pares de sapatos, sandália, tem roupa, né, avulso aí, um monte de roupa, e muitas vezes a mulher abre o guarda-roupa e diz que está sem roupa, enfim. Por que eu quero trazer isso aqui para vocês hoje? Que
a nossa mentalidade, né, o nosso perfil, a forma como a gente interpreta o mundo vem muito desse contexto, né, sócio-histórico, social, tudo que a gente passou, né, toda essa nossa vivência. Então eu costumo dizer que eu tive 3 professores na minha vida. Eu tive a dor, que me ensinou muita coisa, eu tive os livros, que me ensinam muito até hoje, e eu tive a minha mãe, que me deu muito amor. Então, quando a gente pega tudo isso e a gente procura entender aquele outro ser, aquele ser humano que está do outro lado, a gente começa a se perguntar, poxa, por que aquela pessoa funciona daquele jeito? Por que de novo, né, os perfis de empresário, de empreendedor, que inclusive já trouxe aqui em podcasts passados, por que tem empresário que na primeira dificuldade ele fecha a loja, diz que não quer mais, e tem empresário que ele continua, né, que é aquele empreendedor realmente que é empreendedor, aquele que não faz para dar certo, ele faz até dar certo, né? Então, gente, tudo isso é uma construção nossa, tá? Da nossa subjetividade. Isso é importante trazer aqui porque tudo que a gente passa, tudo que a gente vê, tudo que nos constituiu faz a gente ser o que a gente é hoje, tá bom? Então, eu achei importante trazer um pouco disso aqui para vocês hoje. Então, eu era aquele tipo de estudante que eu estudava, né? Tirava boas notas, mas achava muito chato escola. Para você ter uma ideia, eu fui fazer a minha primeira graduação aos 26 anos de idade, né? Mas é uma coisa que hoje eu chamo a atenção. Hoje está muito na moda, né? O tal do empreendedorismo. Mas será que as pessoas realmente sabem o que é ser empreendedor? Aí ele chega e diz assim, ó. Mas fulano de tal abandonou a faculdade, fulano de tal não tem faculdade, ou o cara ficou milionário, né? Sem saber ler e escrever. Tem que saber o contexto de estudo, né? Então ele abandonou que faculdade? De repente ele abandonou Harvard, né? E Harvard é Harvard, né? Só para ele chegar lá ele não precisa nem de faculdade, para falar a verdade. Então é uma coisa que eu sempre combato. Estudar é importante, se preparar é importante, estar preparado realmente de uma forma que você entenda sobre finanças, liderança, sobre marketing, sobre o que vier a ser importante dentro do teu negócio. Então tem que estudar sim. Esse negócio de que não precisa estudar para ganhar dinheiro, para empreender, isso é mentira. Tira isso da tua cabeça, tá bom? Nada vem fácil. Tem que ter muito estudo, tem que ter muito trabalho, tem que entender realmente aí do teu negócio, tem que ter know-how, tá certo? Senão você não vai para frente, tá certo? E corra das promessas fáceis. Não existe, gente, não existe promessa fácil. Esse negócio de que você vai fazer um curso e você vai ganhar rios de dinheiro, esse negócio que você vai empreender e não vai mais trabalhar, que você vai ficar rico, milionário, esqueça isso. Eu já falei isso aqui várias vezes. Gente, para você se dar bem na vida, você tem que trabalhar pra caramba, ralar pra caramba, acordar cedo, dormir tarde, estudar pra caramba, não tem pra onde correr, entendeu? Então, eu vejo muitas pessoas ainda hoje com aquela mentalidade, aquele pensamento, eu quero chegar a tal hora, e eu quero sair tal hora, eu quero tirar 2 férias no ano, eu não quero ter trabalho, não quero ter dor de cabeça, eu vou abrir uma empresa porque eu não quero ser mandado, eu vou abrir uma empresa porque eu não quero ter dor de cabeça. Empreendedor, que é empreendedor, ele sabe que ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter estresse, até porque imagina se não fosse aí os problemas da vida, se não fossem os problemas reais, se as pessoas não tivessem problema, você não ia ter nenhum negócio. Então nós vivemos para resolver o problema das outras pessoas. Então o empreendedor de sucesso, ele sabe que ele vai ter dor de cabeça com o funcionário. Tem muita gente boa, mas tem alguns que vão dar trabalho, que não querem trabalhar, ok? E para isso você tem que estar preparado na tua parte de liderança, no teu equilíbrio emocional. Às vezes você vai ter aí um boleto para pagar de 20 mil reais no dia e você só vai ter 3 mil na conta. Então você tem que estar preparado com a tua gestão financeira, tem que entender de custo fixo, custo variável, você tem que entender realmente o que é ponto de equilíbrio, o que é sazonalidade, tem que entender sobre marketing, tem que entender sobre vendas. Então muitas vezes você vai ter ali um problema com o fornecedor. Você tem que trabalhar muito bem essa questão de fornecedores, de estar sempre se comunicando, de ter um bom relacionamento, enfim. Então, fuja das promessas fáceis, não existe isso, tá? De promessa fácil.
Então, por exemplo, essa semana eu estava falando com uma pessoa sobre fazer investimentos, né? E aí a pessoa perguntou para mim, Arthur, como é que funciona aí Bolsa de Valores? Eu fui explicar para a pessoa, né, como é que funciona a Bolsa de Valores. Aí eu fiz ali uma comparação. Hoje, a nossa poupança está gerando em torno de 6,70, 75 por ano, se eu não me engano, né? Que dá 0,5 ou 0,5 alguma coisa por mês. Não é nem 1% ao mês que você ganha quando você coloca um valor na poupança. E aí você tem ali empresas, por exemplo, Vale, né, que agora está um pouco em baixa, mas você tem Petrobras, que Petrobras, se eu não me engano, está 19,7, você tem Semic, que está, por exemplo, 19,5, enfim, que te dão isso ao ano. Então, enquanto você tem ali a poupança, que te dá 6,75, você tem ali a Semic, que te dá ali 19,7, né? Então, é muito mais do que a poupança. Ah, Arthur, como é que eu sei o que é melhor? Você vai lá na taxa Selic. Tem um monte de empresário que não sabe nem que raio é a taxa Selic, né? Então, taxa Selic é, na verdade, uma taxa que ela manda em tudo que a gente tem dentro do nosso país. Então, quando fala de juro, né? Taxa Selic, quando fala de juro, quando fala ali de índice de empregabilidade, porque acaba interferindo também nas empresas, as empresas acabam não pegando dinheiro emprestado, não acabam não investindo no próprio negócio. Então, quanto maior a taxa Selic, mais arriscado se torna o negócio. Enfim, tem que entender sobre dólar, tá bom? Então, tudo isso demanda conhecimento. Então, corra, fuja dessas promessas fáceis. Foi o que eu falei para essa pessoa. Então, olha, ainda hoje, né, apesar de dar dor de cabeça, de ter que alugar ponto, de ter que comprar mercadoria, de ter que pagar IPTU, de ter que pagar alvará, de ter que fazer um monte de coisa, propaganda, marketing, enfim. Ainda hoje, o melhor investimento chama-se empresa. Porque enquanto uma empresa, e ela vai te dar, uma empresa boa, vai te dar aí uma média de 1,5% ao mês, tá, de investimento. Você investe, tem 1,5% de retorno, que você vai ver só daqui um ano, ou dependendo de como você vai querer retirar aí, né, os valores. Se você pegar uma empresa ruim, depende muito, né, da empresa, uma empresa ruim vai te dar aí 10, 15, 20, 25, 30% de retorno, dependendo do teu negócio, ok? Então, é aquela coisa, se você realmente quer ganhar dinheiro, quer vencer na vida, você vai ter que ralar pra caramba, vai ter que ter uma dor de cabeça doida, ok? E de novo, empreender continua sendo o melhor negócio, apesar de dar muito trabalho, tá certo? Então, quando eu vejo essas pessoas aí na internet, que a internet é um lugar muito bom, né? É um lugar muito fértil, mas é um lugar muito infértil também. Muita gente fala muita besteira. Então, invista nisso, invista naquilo, faça isso e você nunca mais precisará trabalhar. Mentira, isso não existe, gente. Tira isso da cabeça, tá bom? É por isso que as pessoas estão adoecendo, por isso que as pessoas estão se frustrando pra caramba, mais do que antes, por isso que as pessoas estão entrando em depressão, tendo síndrome de burnout, por isso que as pessoas estão se suicidando, né? Por conta dessa ilusão que as coisas são fáceis, as coisas não são fáceis. Bota isso na tua cabeça, tá bom? Quanto mais cedo você entender isso, mais cedo será feliz, tá certo, pessoal? Então, quando eu abri minha empresa, pessoal, em 2006, né, naquela época era uma época de dificuldades para você abrir negócio. Um monte de barreira de entradas. Então, por exemplo, eu abri uma ótica. Então, para abrir uma ótica, você tinha que, além de ter o investimento em mercadoria, né, fazer o enxoval, colocar a iluminação, o ar-condicionado, colocar a mobília, colocar os equipamentos, né, que eu tinha montagem também, enfim, vidro, espelho, trabalhar com marketing, você ainda tinha que ter um técnico em ótica para assinar pela ótica. Um monte de barreira de entrada. E não tinha aquela facilidade que você tem hoje, que às vezes você pode comprar pela internet mesmo o produto. Não tinha internet naquela época, entendeu? Então, eu lembro que quando eu abri essa ótica, que foi no interior aqui do meu estado, tinham 3 óticas lá. Hoje tem, na última vez que eu contei, tinham 6. E na cidade que eu moro hoje, na época que eu comecei a trabalhar com ótica, em 1997, que eu comecei a trabalhar, a minha loja mesmo eu montei com 2006, mas comecei a trabalhar com ótica em 1997. Na época, em 1997, na cidade que eu estou hoje, tinham 3 óticas. Hoje, a última vez que eu contei, tinham mais de 30 óticas.
Então não tem mais barreira de entrada, qualquer um pode abrir, né? Você vende de qualquer jeito. É uma coisa que eu sempre falo, né? Quando a pessoa começa a se reclamar, tem muita concorrência, que o pessoal fica baixando o preço, que isso, cara, deixa baixar preço, deixa a concorrência vir, porque continua, de certa forma, vendendo, fidelizando aquele que entende mais do negócio. Então, ótica, por exemplo, é um ramo muito técnico, tem que entender sobre patologia, tem que entender sobre ametropia, tem que entender sobre armação, tem que entender sobre tratamento, tem que entender sobre índice de refração, tem uma parafernália que tem que entender, e não é todo mundo que estuda sobre isso, ok? Continua do mesmo jeito. Agora sim, tem mais trabalho? Tem muito mais trabalho, porque uma pizza que você comia por 3, agora você come por 30, ficou mais fina, ok? Só que aí vem uma competência que todo empreendedor tem que ter, de se adaptar, de saber se sair, de realmente ser dono do negócio, de se virar, ok? Então, por exemplo, hoje nós estamos em 2024, estamos passando uma fase bem conturbada no nosso país. De novo, a inflação está alta, o governo não está ajudando, né? A classe empresarial está, a grande maioria gritando, comércio parou, ok? Pelo menos na grande parte do país não tá legal, entendeu? Então o que a gente faz? A gente reclama ou a gente vê o que pode fazer? Ou a gente usa de criatividade, a gente realmente vai lá, coloca a cara e procura desenvolver algo para sair dessa dificuldade, se adaptar. Ok? Então a gente tem que procurar sim se sair, a gente tem que procurar se adaptar, a gente tem que procurar sim uma saída. Não tem que ficar reclamando. Não adianta reclamar, porque de novo, o mercado ele sempre oscilou, sempre vai oscilar, ok? E uma hora o mercado vai dar uma melhorada. É sempre assim. São os ciclos que a gente passa dentro do empreendedorismo. Então, pessoal, abri em 2006 a primeira empresa. Passei minha primeira dificuldade em 2008, abri uma outra loja, abri uma filial, sem ter condições. Na época eu realmente não conhecia nada de gestão, muito pouco. Acabei quebrando e vim já me recuperar em 2010, que foi quando eu cresci bastante e cheguei a ter 6 empresas, né, faturando quase 6 milhões de reais. Então, enfim, é realmente a gente entender que tudo é um processo. Tudo é a gente colocar a nossa alma, colocar a nossa fé, entender que basta trabalhar, basta estudar, basta realmente buscar desenvolver o negócio que vai dar certo, né? Porque não existe esse negócio, pessoal, de só trabalhar duro. Tem que trabalhar também de uma forma inteligente. É trabalho duro com trabalho inteligente. Não adianta nada você, é aquele ditado popular do burro motivado, né? Não adianta nada você trabalhar feito um burro, né, com aquele negócio dos dois lados aqui, você não está olhando para nada dos lados, só olha para frente. E aí você muitas vezes vende para caramba, porque isso aconteceu comigo, tá? Você vende para caramba, mas não tem um bom controle de cobrança. Você nem consulta o nome das pessoas que estão te comprando e aí elas não vão te pagar, tá? Você não tem um setor realmente que entrega de forma efetiva o que promete na hora da venda. Quando você tem péssimos vendedores, né, e ele não, e o teu cliente que te comprou, ele não recebe o que foi prometido, ele fica pé da vida, não te compra mais, não te indica mais, ok? Ainda fala mal de você, tá certo? Então é um conjunto de coisas. Não é só vender, não é só entregar, não é só colocar gente lá dentro da empresa, não. Tem que treinar, tem que desenvolver. Tem que ter setores dentro da empresa, setor de RH, setor de cobrança, setor de marketing, setor de processos, enfim, tem que ter um monte de setor. Que no início, quando você é uma empresa pequena, você é todos esses setores dentro de um homem só. Depois, isso vai aumentando, né? E você tem que dividir para que você possa crescer, tá certo? Então, lembre-se, no pain, no gain, sem dor, sem ganho. É estudar, trabalhar, realizar. E lembre-se, pessoal, tem uma frase que eu acho muito bonita, né? Um bom guerreiro, ele almeja sempre a paz, mas ele também está sempre pronto para a guerra. O que é isso aqui? Pessoal, o empreendedor ele tem um diferencial.
além de ter uma visão clara do futuro, ele tem uma fé inabalável. Às vezes o mundo está caindo em cima da cabeça dele, ele vai lá e ele faz, ele diz, não, vamos por aqui, vamos vender isso aqui, vamos vender essa casa, vamos vender esse carro, vamos botar no negócio, depois a gente compra de novo. O empreendedor, ele é um ser incrível. Incrível. É por isso que eu defendo muito que toda escola deveria ter uma matéria ensinando sobre empreendedorismo, que é o que falta muito no nosso país. Porque o empreendedor, ele é diferenciado. Ele é diferenciado, tá? Muitas vezes, mal compreendido e mal interpretado, né? Mas enfim, imagine um país sem empresa. Realmente, o país quebraria, o país não existiria se não fosse o empreendedorismo. Afinal de contas, a gente vive num mundo capitalista, tá certo? E até agora não encontrou-se nenhum melhor, tá bom? Então, gente, o empreendedor de sucesso, ele quer sempre a paz, mas ele sabe que ele tem que estar sempre trabalhando, sempre estudando, sempre se desenvolvendo, sempre vendo o que que dá de melhorar, sempre vendo outros mercados, vendo o que que dá de fazer melhor na questão do marketing, vendo o que que dá de fazer melhor na questão do recrutamento e seleção, como é que ele pode fazer para engajar melhor a equipe, o time, como é que ele pode fazer para melhorar o marketing, para chamar mais a atenção, como é que ele pode fazer para trabalhar melhor a parte financeira, quais os fornecedores ele pode fechar acordo para que ele traga um produto de qualidade, com preço competitivo, enfim, ele nunca está quieto. É aquele que é de segunda a segunda funcionando, né? O cérebro dele está funcionando para o negócio. A visão dele é essa. E eu te confirmo, tá? Eu te afirmo com toda certeza, né, que tem poucos por aí hoje, tá bom? Na verdade, sempre teve. São poucos realmente os empreendedores. Então, entenda que você tem que ser um conjunto de planejamento, organização, direção e controle. Você tem que saber planejar, você tem que saber organizar, você tem que saber dirigir e você tem que saber controlar. Quando você entende isso aqui, né, você sabe que realmente isso vai demandar tempo, isso vai demandar estudo, isso vai demandar energia física, mental, para que você consiga fazer com que a tua empresa realmente ela, ela, ela se fixe na mente das pessoas, que ela tenha sucesso no mercado que você está trabalhando, tá bom? Então, o empreendedor é aquele que não desiste nunca, tá bom, pessoal? E, gente, quero pedir mais uma vez para vocês dividirem esse conteúdo com o máximo de pessoas que vocês conhecem, tá bom? Dividir aí com aquele amigo que ele esteja precisando ouvir sobre vendas, ouvir sobre marketing, sobre recrutamento e seleção. Aquele amigo que fala às vezes para você que gente só presta para dar trabalho, que não aguenta mais, que vai fechar, tá? Passa para esse teu amigo, para ele ouvir isso aqui. Não só isso, mas os outros episódios também. Eu tenho certeza que você vai ajudá-lo muito, tá bom? E, gente, para finalizar, eu quero apresentar para vocês, finalmente, né? Foram lançados os cursos e os e-books da AV7, consultorias e treinamentos. Então, você vai ter aí o MLE, o método Líderes Extraordinários, que é um curso sensacional, extraído aí de mais de 24 anos no mercado, onde você vai aprender a recrutar e selecionar, onde você vai aprender a fazer um board, onde você vai aprender a fazer um bom Empower Brand, como que eu faço para ter um time engajado, um time motivado, um time que seja faca na caveira, um time que queira voltar para a empresa, para trabalhar, realmente gerando ali aquela segurança psicológica. Como que você pode fazer para ser um líder de sucesso? E todo empreendedor tem que ser líder de sucesso, tá bom? Todo empreendedor, todo gerente tem que ter essa parte de liderança muito forte. Depois nós temos o MVE, o método Vendedores Extraordinários. E claro, empresa não sobrevive sem vendas. Então lá você vai aprender sobre abordagem, sobre como que você pode fidelizar o cliente, como que você pode derrubar objeções, como que você pode usar o neuromarketing, como que você pode encantar aquele teu cliente através de imagens, sons, sensações. E depois nós temos o Ótica 360, um curso que eu fiz só para quem trabalha com ótica, com consultores ópticos que querem bater meta. Lá você vai ter patologia, ametropia, armações, lentes, tratamentos, enfim, tudo que você pode fazer para se diferenciar nesse mercado altamente competitivo que é
ótica, que é muito técnico, tá certo? E nós também temos os e-books, e-book de venda, e-book de liderança, tá bom? Então, pessoal, vai lá, conheça os cursos, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar demais. E para você adquirir os cursos é muito fácil. Ou você vai clicar no link que está aqui nesse episódio, ou você vai lá no meu Instagram e clicar no link da bio. Então, até o próximo episódio.